Você sabia que milhares de pais irresponsáveis acabam pagando centenas ou até milhares de reais sem perceber, apenas porque seus filhos fizeram compras em jogos ou aplicativos de celular? E não é algo raro. Com a facilidade de aplicativos, lojas digitais e perfis próprios em consoles e celulares, menores podem gastar quantias significativas, muitas vezes sem nem entender o valor do dinheiro. Hoje vamos falar de direitos, responsabilidades e formas de reverter essas compras de maneira segura e prática. No Brasil, é muito comum que as crianças e adolescentes utilizem os celulares ou tablets dos pais para jogar. Esses jogos frequentemente oferecem compras internas, como moedas virtuais, skins e upgrades. Em alguns casos, ainda envolvem contas próprias, criadas dentro das plataformas como Google Play, Apple Store e consoles de videogame ou jogos online. Quando o menor realiza uma compra, surge a dúvida: quem é o responsável pelo pagamento? Legalmente, o responsável civil é o pai e a mãe, o tutor ou guardião. Afinal, o menor não possui capacidade civil para contratar. É o chamado incapaz. Isso significa que, em regra, contratos feitos por menores podem ser anulados ou contestados, desde que seja comprovada a ausência de consentimento informado ou erro sobre a natureza do ato. O Código Civil prevê que os atos praticados por menores de idade podem ser anuláveis. Se seu filho comprou algo em um aplicativo, você tem direito de contestar a cobrança junto à loja ou ao desenvolvedor, principalmente se não houver autorização prévia, senha compartilhada ou consentimento formal. Os principais direitos do responsável são cancelamento ou estorno da compra. A maior parte das plataformas permite contestar as compras feitas até 7 dias após a transação, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Reembolso total ou parcial, dependendo do valor, tipo de compra e política da loja. Bloqueio de futuras compras, seja configurando senhas, restrição de idade ou controle parental. E indenização em casos extremos. Por exemplo, se a cobrança for recorrente, enganosa ou não atendida à restrição pela plataforma, caso em que é possível até mesmo ingressar com uma ação judicial. É importante destacar que, mesmo quando a compra é feita em perfil próprio do menor, a plataforma ou a loja pode ser acionada, porque o serviço foi contratado sem capacidade civil do usuário. As grandes lojas de aplicativos e desenvolvedores possuem responsabilidade solidária, ou seja, ambas respondem em conjunto. Se o menor comprou algo sem consentimento e não havia senha de autorização ou confirmação de cartão, o consumidor pode pedir estorno ou contestar judicialmente. Alguns exemplos de medidas que podem ser tomadas é solicitar o reembolso diretamente pelo aplicativo, contratar o suporte da loja, anexando comprovantes de pagamento, prints da transação e declaração de que se trata de compra realizada por menor, acionar órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, se a loja se recusar a estornar. Uma dica é guardar todos os comprovantes e registros de transação, que são fundamentais para fortalecer o pedido. Vale lembrar que a jurisprudência brasileira, que é o conjunto de julgados que vão no mesmo sentido, costuma reconhecer a proteção do menor e do responsável, garantindo a reversão de cobranças indevidas, desde que haja prova do ato e da ausência do consentimento. Mas a melhor forma de evitar problemas é a prevenção. Algumas dicas práticas: controle de contas e senhas. Nunca compartilhe senhas de cartão, lojas digitais ou PayPal com as crianças. Configure bloqueios de autenticação de 2 fatores. Aplique controle parental e restrição de compras. Sistemas como Google Family Link, Apple Screen Time ou contas familiares de consoles permitem limitar compras ou downloads. Também é importante a orientação financeira para as crianças e adolescentes. Explique o valor do dinheiro, o que são compras digitais e as diferenças entre itens pagos
e gratuitos. Educação financeira desde cedo ajuda a reduzir gastos indevidos. Monitoramento contínuo. Revise extratos bancários e faturas de cartão de crédito regularmente. Pequenas compras não percebidas podem se tornar grandes débitos se forem recorrentes. Se mesmo após contestar diretamente à loja, o problema persistir, existem medidas como a reclamação junto ao PROCON, e o órgão pode mediar o conflito, exigindo a devolução dos valores pagos indevidamente, e a ação judicial. Se a plataforma ou o desenvolvedor não devolver o valor, é possível entrar com ação judicial requerendo a devolução conforme o artigo 42 do CDC. Em casos de cobrança e propaganda enganosa, cobrança recorrente ou abusiva, também é possível buscar a reparação por danos morais, além do reembolso financeiro. Compras digitais realizadas por menores são um problema comum, mas a lei brasileira protege os consumidores e os responsáveis. A chave é agir rapidamente, reunir provas e usar os canais corretos para contestar as cobranças. Prevenção é sempre o melhor caminho, mas se a compra já aconteceu, você ainda tem direitos que podem ser garantidos judicialmente. Não deixe que o desconhecimento faça você pagar por algo que não autorizou. Informação ainda é o melhor aliado para proteger o seu bolso e educar financeiramente os seus filhos. Um abraço e até a próxima.